Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Rica Pirroni tem razão. Vou comentar sobre o que ele falou sobre os influenciadores. Eu já fiz um vídeo sobre e a gente vai falar sobre esse vídeo hoje. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar um dia, relaxa. E aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados e um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Vamos escutar o que Rica Pirroni fez, falou, né? Novamente, eu não vou colocar imagem, só vou colocar o áudio, tá? Ontem eu fiz algumas críticas a alguns influenciadores do Fluminense, sem citar nomes, evidentemente, para não ser nada como CPF, e sim de forma generalizada, globalizada, para não atingir pessoas. Aí hoje alguns influenciadores do Fluminense vieram falar comigo, pô, caralho, a gente é amigo, então por isso que eu não falei nome desse ou daquele, porque, pô, eu sou amigo da maior parte deles, me dou bem, respeito, gosto do trabalho deles, mas entendo e não vou refutar algumas das minhas opiniões por uma questão de amizade ou afinidade. Eu realmente acho que a maior parte hoje dos influenciadores, não do Fluminense, mas de clubes de maneira geral, se atém ao fato de replicar o que o torcedor pensa, que pode até ser uma linha editorial original, mas que acaba sendo um desserviço no final das contas, porque o que o torcedor pensa no final de um jogo onde ele perdeu? Ele pensa o pior dos cenários, né? Ele pensa que tem que, meu Deus do céu, acabou o mundo, tem que matar todo mundo, demite todo mundo, acabou o clube e tal. Se você replicar isso, você só aumenta essa sensação coletiva, ignorante, entre aspas, que é um movimento passional, não é um movimento racional. Já é 1 minuto e 9 aqui de vídeo, vamos comentar aqui sobre esse do que ele falou. Eu não replico nada. Só pra deixar claro, quando a gente ganhou a Libertadores, existiu um movimento que era chamado Mário deu um golpe, em que eu falei, contrário a todos os torcedores do Fluminense, de que era um erro falar sobre isso. Então, não, eu não replico o que os torcedores falam. Eu tenho minha base de pensamento própria. E claro, eu tenho as minhas bases teóricas. Toda vez que eu falo, e que não é apenas a minha fala, mas é uma fala de uma outra pessoa, eu falo diversas vezes aqui. Tá? Então não é tipo, nossa senhora, você falou, eu vi de uma outra pessoa, eu falo da outra pessoa. Eu dou crédito, tá bom? Vamos continuar. Então eu não concordo, eu não gosto, eu acho que tem muito influenciador fazendo muito mal pro futebol brasileiro, como eu disse no meu Instagram, embora ninguém esteja roubando ninguém. Eles estão fazendo deles, consome quem quiser e etc, etc. No caso específico do Fluminense, neste caso, eu vi várias postagens, vários comentários, vários cortes de influenciadores do Fluminense fazendo um carnaval. E eu não concordo com o carnaval. Por que é que isso me atinge ao ponto de eu reclamar disso? Porque eu estou aqui para dizer que não é, que eu não concordo e que tenho argumentos razoáveis para dizer que eu não acho que é esse carnaval todo, que vocês, eu acho que estão sendo injustos com o elenco do Fluminense, com a comissão técnica e até com a diretoria, da qual vocês sabem que eu não tenho nenhum motivo pessoal para defender. Mas eu sou justo, eu separo completamente as coisas e eu não vou ser injusto porque eu não gosto de uma pessoa, não tem nada a ver com a administração ou a gestão. Meu trabalho é uma coisa, meu lado pessoal é outra. Eu acho injusto você criticar as contratações do Fluminense? Claro que não, eu também critico, acho que de maneira geral o Fluminense contrata mal pra caralho. Acho injusto dizer que o Fluminense poderia ter pensado no Mundial e reforçado o time de outra maneira? De jeito nenhum. Acho injusto dizer que o Fluminense está, depois da perda do Ares, montando um time que tem possibilidade de jogar um campeonato brasileiro abaixo da média? De jeito nenhum. Eu disse isso aqui e fui massacrado pelo torcedor do Fluminense quando acabou o Mundial. Eu falei, esse time sem o Ares é mediano para baixo. Porra, esse time é terceiro do mundo. Eu falei, não estou fazendo crítica, eu estou falando que... Ué. Olha só o que ele fala. Vamos colocar aqui uma coisa, tá? Importante. Ele começou o vídeo falando assim, eu não replico as coisas que vêm da torcida, porque às vezes a torcida ela vai no embalo do que está acontecendo. E aí, essa mesma situação, ele está indo no embalo das outras torcidas que tinham razão. Que o Arias era justamente, o Fluminense era o Arias mais 10. A reclamação que os influenciadores, os principais influenciadores do Fluminense,
exceto, quer dizer, os principais não, mas a maioria dos principais influenciadores falaram é sobre que o Fluminense não tinha projeto de futebol, como demonstrado em diversos momentos. Tá bom? Vamos continuar. O Fluminense que fez no Mundial, pra mim, foi um exemplo de superação. Não foi um exemplo de que o Fluminense tem o terceiro time do mundo, porque qualquer idiota sabe que não. O Fluminense se superou pra caralho. Foi impressionante o que o Fluminense fez. Mas isso não. Outra vez, é um erro enorme falar sobre isso. O Fluminense não se superou. O Fluminense pegou times que em todo o seu step é um time que é mais um time de contra-ataque e de defesa do que qualquer outra coisa. Para quem viu meu vídeo, mesmo falando que a gente só tinha 1% de chance de ganhar do Borussia Dortmund, viu que eu falei que a chance que a gente tinha é que o time do Borussia Dortmund era um time bastante reativo. Então talvez isso daí igualasse a gente em alguma situação. Quando a gente pegou o primeiro time propositivo, a gente tomou taca. Então não, o Ricardo Pirroni, você está errado sobre isso. O Sandals, o Mamelodi Sundowns é o time reativo. O Borussia Dortmund é time reativo. O Sun é time reativo. O Inter de Milão é time reativo. O Al Hilal é o time reativo. E aí quando a gente teve o primeiro time propositivo, a gente perdeu. Tá? Não coloca o elenco, a avaliação do elenco do Fluminense num patamar que se está. Vamos cobrar o presidente da diretoria, da contratação? Normal. Eu acho tudo certo. Eu acho que o que não dá é pra gente sustentar exageros. Por quê? Porque talvez, do lado do torcedor, isso seja muito menor. Mas do outro lado, do lado do jogador, da comissão, do dirigente, das pessoas que trabalham no futebol, isso tem um impacto muito maior do que quem está reclamando. Então, às vezes, quando você está reclamando, expondo isso, você está me atingindo na medida que você joga o torcedor também contra mim. E tudo bem, é do jogo. Como eu dizendo isso, estou jogando alguns torcedores contra os influenciadores, mas todo mundo está jogando na bola. Eu estou dando minha opinião, eles estão dando a opinião deles e está todo mundo jogando na bola. O cara acha... E eu tô dando a minha opinião, tá? Que é um absurdo alguém achar que a gestão do Fluminense não é ridícula, e eu estou dizendo que eu acho que é um absurdo alguém achar que a gestão do Fluminense é ridícula. Né? Então, estamos os dois jogando na bola, vai atingir lá e vai atingir cá. Mas quando se diz... Por que os influenciadores, novamente, os que são mais importantes, eu não sou tanto importante, falam sobre a gestão do Fluminense ser ridícula? Porque na promessa de campanha, o Fluminense não conseguiu fazer 10% do que prometeu. Se isso não é ridículo, desculpe, o que é ridículo? Eu posso falar, cadê o comitê? Cadê a área gamer que foi prometida? Cadê o comitê de diversidade que foi prometido? Cadê o foco em Xerém que foi prometido? Cadê a situação? Cadê as melhorias das condições do futebol feminino do Fluminense? Cadê? Cadê também uma organização melhor dos projetos olímpicos? Sabe onde que estão? Não estão. A gente produz jogador. E isso é engraçado. No basquete, o Fluminense tem o basquete apenas de base. E o que a gente faz? A gente produz esse basquete de base e manda pro Flamengo, e manda pro Botafogo, e manda pro Vasco. Ao invés de a gente ter o próprio time de basquete profissional. Então, desculpe. Coisas do tipo, time de vagabundo, tão de sacanagem, filha da puta. Vai para um nível que esse cara é atingido pessoalmente, né, família. Vai para um over que... Aí eu discordo, tá? Novamente, pelo menos do que eu vejo, novamente, vou pegar aqui alguns exemplos. Leandro Dias,
José Elan, Gabriel Amaral, Vitor Lessa, Marcelo Johan. Eu não vejo eles atacando pessoalmente. Não vejo. Tá? Pode ter um ou outro? Pode, mas não é justamente o que eu tô falando. Que eu acho que muitas vezes o influenciador não tem noção de onde ele chega. E eu não vou compactuar com isso, eu vou continuar fazendo críticas a isso porque eu não concordo. Aliás, só para você ter uma ideia, do que ele fala de compactuão, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando que eu discordo quando eu entro nas redes sociais do presidente Mário Bittencourt e atacam ele. Entra na sua e ataca você mesmo. Mas não chega justamente, eu vou chegar lá para xingar o presidente. Isso daí é burrice. Eu já comentei sobre isso. Aonde que especificamente, no caso do Fluminense, me incomoda? Eu acho, num raciocínio razoável, absolutamente inadmissível, que os influenciadores, os entendedores que tomaram de assalto nos últimos anos a ideia de que só eu posso falar do meu clube porque eu sou torcedor e você não, que são frases desse tipo que são extremamente, inclusive, agressivas contra o trabalho de pessoas que falam de todos os clubes como eu, e eu não vou ficar reclamando, porque também falo o que quiser que se foda, mas eu acho que é muito exagerado o tom colocado nas críticas. Por exemplo, o Fluminense tem obrigação de contratar tal jogador. Não tem. Nenhum clube de futebol tem obrigação de contratar nenhum jogador. E quando você fala isso, o torcedor acredita nisso. Você não sabe se o jogador quer voltar, você não sabe quanto custa, você não sabe se tem. O Fluminense, eu fiz uma conta aqui, o Fluminense tem 300 milhões em caixa. Quem fala? Vamos ponto aqui rapidinho. O Fluminense tem obrigação. Bom, existe uma coisa, o Rica Perrone, chamado meta. Que é uma coisa que eu utilizo em jogos de card game e board games em geral. Que é o quê? Se você faz direitinho aquele ponto a ponto, você tende a ganhar mais do que perder. O meta de hoje é o seguinte: você só vende o jogador se você tiver alguém em mente que já possa repor esse nível de jogador de maneira até mais barata. Entende? Qual que é o outro aqui mesmo? Antes de falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo, você que é curte, comente, compartilhe. Rede social da Criando TV, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Vamos lá. O que ele falou aqui atrás? E quando você fala isso, o torcedor acredita nisso. Você não sabe se o jogador quer voltar, você não sabe quanto custa, você não sabe se tem. O Fluminense, eu fiz uma conta aqui, o Fluminense tem 300 milhões em caixa. Quem fala? Bom, eu nunca vi algum gestor do Fluminense, algum influenciador do Fluminense falar que eles têm tantos mil em caixa. A única situação que a gente sabe é justamente das informações cedidas pelo Galápagos, pelos convocados e pelo Rodrigo Campelo, como está no meu canal sobre isso. A situação que sempre foi debatida, e até o Mário Bittencourt falou, é que tudo vai para o mesmo caixa. Só que a gente não sabe justamente assim, tá bom, a gente acabou de ganhar o prêmio do Mundial de Clubes, perdemos 40% de deságio, acabamos ficando com 200 e pouco. Vamos dizer. Também é 40%, ou seja, a gente ficou com 220 milhões. Sendo que a gente colocou 40 milhões para todo mundo. Ou seja, ficou com 180 milhões de caixa. Quantos desses vai para pagar dívida e quantos desses vai continuar no Fluminense? Porque nem tudo vai ser para pagar dívida. Então, isso daí, o problema não é do influenciador. O problema é a falta de transparência com a situação. É isso. Tanto que, novamente, tem tanta falta de transparência
que o Mário Bittencourt, na sua coletiva, e esse vídeo aqui ele veio depois da coletiva do Mário Bittencourt, bem depois, ele fala na coletiva dele que o Arias, esse dinheiro a gente não precisa. Então a gente tem 22 milhões que a gente possa gastar nesse momento. Porque ele falou que não precisa desses 22 milhões. Você entendeu? Continuar. Quem disse que na situação econômica do Fluminense o dinheiro não foi penhorado? Quem disse que esse dinheiro já não veio porque estava um saldo negativo de 200? Quem falou que tem 300 milhões em caixa? Você não sabe. Provavelmente não tem. O Fluminense é um clube que vive devendo. Como é que você acha que entra 300 milhões e sobra? Isso é uma coisa de uma empresa saudável. Não é o caso do Fluminense nem de clube nenhum. Então não tem. Esse discurso jogado pro torcedor me incomoda porque ele é mentiroso. Ele é um discurso raso. É pegar uma conta de padaria e jogar pro torcedor como se fosse verdade. E aí o que você tá dizendo pro torcedor? A gente tem que pegar especialistas sobre esse caso. Especialistas que até o próprio Fluminense contratou. O Convocados, que é do mesmo grupo do Galápagos, mas é um grupo externo do Galápagos, falou sobre os problemas do clube. Falou sobre os problemas de fluxo de caixa do clube. E não somente eu, mas novamente, todos esses que eu citei, já informaram justamente a situação. Então desculpe, o Rica Perrone, você não está sabendo o que você está comentando. Tá? Vamos continuar. Torcedor, é o seguinte: o Pedrinho não quer vender a SAF do Vasco. Não é que não tem comprador. Ele não quer. O Mário Bittencourt tem 300 milhões de reais em caixa e ele não quer comprar reforço. Você acha que ele não quer comprar reforço? Você acha possível o presidente de um clube não querer ganhar? Não querer contratar um reforço, virar ídolo da torcida porque trouxe um grande nome? Gente, esse tipo de coisa, eu acho que é assim, ou você está muito distante da realidade de um clube, ou você está simplesmente replicando a paixão do torcedor através de um personagem. As duas coisas, cara, você tem todo o direito de fazer. E eu tenho. Eu faço apenas o que é colocado na imprensa e a partir de dados oficiais. Eu faço. Novamente, quer falar? Fala o seguinte, então. Eu proponho isso para o Rica Perrone. No meu caso. Novamente, no meu caso. E no caso somente de todos que eu citei. Vitor Lessa, Gabriel Amaral, Leandro Dias, José Alain, que hoje fazem parte de 60% dos torcedores do Fluminense que se sentem representados. 60%. Eu faço questão de falar assim, então, você está falando que a gente não sabe falar sobre o quanto dinheiro tem. Então, reclama com o Fluminense. Reclame com o Mário Bittencourt. Que foi ele que pediu, através do Grupo Galápagos, de uma gestão que também é do Grupo Galápagos, mas é uma gestão independente da Galápagos, o Convocados, que deram números pra gente. E a gente só destrinchou pra vocês. E também alguém de fora, que foi o Rodrigo Campelo. Eu tô direito de combater. Porque como eu tô num papel de tentar ponderar e me aproximar da verdade na minha função como jornalista, eu não posso aceitar que isso seja propagado e cobrado até de mim, quando eu estou opinando, sem dizer que isso está errado. Então, na minha opinião, a sua crítica ao Fluminense não é errada. O tom e o exagero da crítica é errado. Eu acho inadmissível e mantenho a minha opinião de total. O tom e exagero de comprar o K9 por 30 milhões? O Arias, ele foi vendido por 22 milhões. O K9 foi comprado a 30 milhões. Ele não é nem reserva. Sim, ô Rica Perrone, a gente pode fazer esse desespero? Sim. Porque nós estamos com a verdade. Você não. Você não. Até agora você não disse nenhuma verdade. Todas as verdades que estão sendo ditas, novamente, não fui eu. Não fui eu. Foram todas fontes primárias. Até agora eu não disse nenhuma opinião minha. Nenhuma. Tá? É inadmissível você tratar
midiaticamente, com o microfone nas mãos, o torcedor na rua pode falar comigo, mas o microfone nas mãos, você inflar o torcedor, sabendo da responsabilidade que você tem ao falar de milhares de pessoas, o seguinte, é um absurdo, um time que acabou de me entregar algo que eu jamais sonhei ter, sem condições técnicas para isso, ou seja, eles fizeram mais do que eles podiam, e me deram o maior momento internacional da história do Fluminense. Jamais o mundo soube do nome Fluminense como soube nesse Mundial de Clubes. Esse é o maior momento internacional da história do Fluminense. Sim, maior que ganhar a Libertadores. Porque ninguém na Europa sabe quem está ganhando a Libertadores. Ninguém assiste o jogo de dezembro. O Mundial de Clubes todo mundo ficou sabendo. Quem é esse time que está chegando na semifinal? Pô, maior momento internacional da história do clube. É estranho porque diversos vídeos em diversos lugares do mundo se perguntava sobre os times brasileiros e muitas das vezes eles falavam sobre times brasileiros que não estavam no Mundial de Clubes. Não é obrigatório você falar assim, não, porque esteve no Mundial de Clubes é que o pessoal vai saber. Não. Não. Não é à toa que mesmo depois, só você fazer uma pesquisa a partir do Google Trends no mundo inteiro, e você vai ver que as pesquisas não são tão satisfatórias do que ele pensa. Fonte, Google Trends. Que são boas para avaliar justamente que o Fluminense foi o que foi mais visto, mas mesmo aquele que foi mais visto, não foi tão visto assim. Não é gente que tipo assim, vou procurar aqui que é o Fluminense, não. Igualmente também que a gente, igualmente que também nas próprias quartas de final, o nego não foi procurar, por exemplo, quem, ou nas oitavas de final, quem é o Monte Rei. Eu não pesquisei quem era o Monte Rei nas oitavas de final. Sabe? É uma falácia daí, toma cuidado. 15 dias depois, cansado, voltando, jogou aqui num calor de 40 graus, fudido, deu o máximo, pega 4 pedreiras no Brasileiro, pega. Eu queria um reforço, tudo bem, crítica pontual, escalou mal, não concordo, tudo certo. Agora, um absurdo, vergonha, tem que acabar, até onde nós vamos com isso, não sei o quê. Então eu pergunto a você que pensa isso do Fluminense. Vamos supor que a tua opinião não esteja exagerada, que você não esteja jogando com a paixão do torcedor. Não. O que você achou? Eu até agora não joguei nada. Eu só falei fato. Eu não em nenhum momento. Eu só fico perguntando. Para você, Rica, pegar um jogador de 30 milhões e não colocar ele como titular, sendo que o time não consegue, o máximo que ele consegue, assim, a contratação mais cara do Fluminense, não jogar, e quando joga é considerado uma peça a menos, significa o que para o seu time? Dos 30 anos anteriores do Fluminense, você achou que o Fluminense era um time do tamanho da Portuguesa? Você achou que o Fluminense tinha que fechar? Você pulou da ponte. Porque se nesse momento você acha uma vergonha, você acha desse tamanho a reclamação, vamos combinar que durante os últimos 30 anos ou 40 anos você tentou o suicídio algumas vezes? Cara, olha só o que ele fala, cara. Ele novamente ele faz uma falácia de tempo que é muito grave para qualquer tipo de analista, justamente. Ele tá jogando com controle. Eu não. Tô mostrando isso daí pra gente mostrar o fato real e, e as condições falsas. O que acontece? O que tem ali? Quando a gente pega o início de ano de cada time, o que a gente pensa? A gente vai lá, vamos dizer, né? Vamos anotar aqui, tá? Vamos anotar aqui. Vou pegar aqui o jornalzinho. Tá, Flamengo. Pode ganhar título. Pode ganhar título. Deve ganhar um ou outro título aí. Botafogo. Pode também ganhar o título. Vasco não vai ganhar título de jeito nenhum. Vai escapar para não ser rebaixado. Fluminense. Uma incógnita, mas uma incógnita sempre no nível negativo, nunca no positivo. É isso.
Isso é psicologia. Algo científico. A sensação dos torcedores do Vasco é que o time nunca vai pra frente. Você tem desgaste atrás de desgaste a ponto dos torcedores irem muito pouco, mesmo em São Januário. Do outro lado, você tem o Fluminense, que é uma incógnita, mas é uma incógnita sempre no lado negativo. Em que a percepção das pessoas... É justamente isso que eu estou te falando. A percepção das pessoas é válida. Porque isso daí se chama de dinâmica de massa. Isso daí é importante para a gente entender. Isso daí é psicologia social. Isso daí não é algo emocional. É algo científico. E, infelizmente, o Brasil, a cultura dele é a cultura de que eu quero sempre vencer. É isso. Porque não chega nem perto. E você conviveu com isso a vida inteira. Entre elogios, glórias e derrotas. Nesse momento aqui, é tudo isso de absurdo? Você sabe que não. Então... Sim. Sim. Ano passado a gente ficou a um jogo, sendo que esse jogo era contra o Palmeiras, que podia ter vencido o Campeonato Brasileiro, de ter sido rebaixado. Se a gente não vence do Palmeiras, se a gente empata do Palmeiras, a gente é rebaixado. Será que ele não sabe disso? Não sabe que ano passado a gente ficou até a última rodada para saber se a gente era rebaixado ou não? E que todo mundo já dava certo que o Fluminense ia ser rebaixado? Olha, a gente tá sempre fazendo a mesma coisa. A gente nunca sabe se o Fluminense vai ser rebaixado esse ano. O torcedor do Fluminense eu não quero ser rebaixado e eu quero disputar título. Eu posso? Ou eu não posso? Ah, eu não posso. Por quê? O que tá faltando para o Fluminense começar a brilhar pro lado dos títulos? O que a gente sempre tá falando. Um projeto que nunca veio. Só para registrar, minha crítica não é pessoal a esse ou aquele, eu respeito e gosto da maior parte dos influenciadores do Fluminense, mas eu acho um puta exagero. E saiba que se eu incomodei vocês ao dizer isso, jogar alguns torcedores contra vocês, toda vez que vocês fazem isso, vocês também jogam pessoas contra mim que estão tentando ponderar. Não. Você não tá tentando ponderar. Você até agora não disse nenhuma verdade. É isso que é o problema. Por quê? Você está dizendo que é um escândalo, que é uma vergonha, que só cego não enxerga isso, e não sei o que, só nós que somos fluminenses sabemos. O que você está dizendo? Aquele cara que está falando aquilo ali está descredibilizado. Então, irmão, são duas entradas na bola. Eu não acho desleal. Vai machucar para cá, vai machucar para lá. Não machuca para os dois lados. Então, é basicamente isso. Não retiro a crítica que eu fiz. Acho que está sendo exagerado pra caralho. Entendo o lado passional, mas... Não tem nenhum lado passional. O Fluminense ganhou um título da Libertadores e todos esse daí que eu citei, que novamente são 60% da torcida do Fluminense representadas em redes sociais, novamente, aqueles que não têm redes sociais, aí a gente tira justamente desse âmbito, mas 60% das redes sociais que se sentem representados falam completamente o que você não falou. E claro, né? Vamos ver se ele vai falar até no final do vídeo, e aí depois a gente encerra aqui o vídeo falando sobre a SAF. Mas acho que a partir do momento que você tem um microfone, eu acho que você tem que engolir pelo menos ali uns 20, 30% e falar, cara, eu preciso ter um pouquinho mais de calma, porque se eu der 10 passos para trás e olhar mais de longe, eu vou ver que o problema não é do tamanho que eu estou enxergando. É mais paixão pelo momento do que necessariamente entender a coisa de forma macro e olhar e falar, cara, o buraco não é desse tamanho. Tem 1 milhão de coisas para criticar no Fluminense. O Fluminense é mais um clube amador no Brasil, mal gerido, como todos os outros. Mas não é o que estão se colocando, na minha opinião. Não. O que qualquer influenciador tem que fazer é cobrar aquilo que foi prometido. Quer fazer promessa? Cumpra. Então faça o seguinte, faça poucas promessas, mas cumpra elas. Eu mantenho essa minha opinião, com todo respeito aos meus amigos influenciadores do Fluminense. Não falou sobre a SAF.
É interessante, né? Ele fala sobre a SAF do Pedrinho, mas não falou sobre a SAF do Fluminense. Você tá entendendo a situação de como que é falar a verdade e como que é não? Então, esse vídeo aqui não vai ter corte, não vai ter introdução, né? Porque é o tamanho de grande vídeo. Mas é isso. Falei alguma mentira? Falei alguma coisa emocional? Não. Eu utilizei economia, utilizei psicologia, utilizei ciências econômicas, utilizei direito, utilizei administração, mas não utilizei nada de emoção. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faça tudo que está escrito aqui. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.